O governo capixaba Olá, lançou um bom edital dia. Eu de sou a Mafê parceria Visoto, te dando as público-privada boas-vindas para a 2 mais uma lotes de edição do esgotamento Meet sanitário no Point estado. Estadão Ao Think. todo, Desta estão vez para previstos falar 1 sobre bilhão e água. 700 Você já milhões de reais pensou em que a água que sai do investimentos. seu O leilão chuveiro está ou então marcado da para o dia indústria hoje 17 de junho. pode voltar à Para vida trazer mais amanhã detalhes sobre este mais edital, converso pura agora e com mais Munir útil do que Abud, nunca? presidente Pois é, da hoje o Companhia assunto de é água Saneamento de do Espírito reuso. A gente Santo. vai falar Ótimo dia, sobre Munir, água de seja reuso bem-vindo. como uma estratégia para avançar pelo Brasil Obrigado, com relação ao Gabriel. Bom dia a você e a saneamento, todos que nos segurança acompanham. Já hídrica, são 3 não as só para parcerias abastecimento da público-privadas população, no Espírito como Santo. também Qual que é a para atividades experiência com estes econômicas. E projetos, para falar o sobre o que traz, assunto, claro, eu tenho aqui de 3 preparação convidados. O para Marcos que Valeiro, estes que é novos diretor de projetos desenvolvimento sejam de conquistados negócios e da investimento Veolia. já Tudo bem? efetivo. Bom dia, Foram Mafê. boas as Bom dia, experiências bem-vindo. pregressas Muito obrigado. e vocês estão animados Também com a essas gente o parcerias Eduardo público-privadas? Pedrosa, que é diretor de novos negócios da GS Gabriel, nós Lima. observamos que Bem-vindo, é Pedrosa. fundamental Bom dia, Mafê. trazer Bom a dia a todos. capacidade, Satisfação o estar ganho aqui de com os colegas eficiência nesse e o tema tão poderio importante. financeiro da E iniciativa também privada participando com a para gente o alcançar os Munir feitos Abud, como que é a presidente da universalização do saneamento AESB. básico no Bem-vindo. estado do Espírito Obrigado, Santo. Mafê. Bom Nós dia, bom dia a conseguimos, todos por que nos exemplo, já acompanham. universalizar Muito o bem, nosso queria maior começar então município falando com o através de uma Marcos, PPP para vocês se com o município de apresentarem, Serra. né, falarem um E com as pouquinho outras das 2 respectivas PPPs já empresas. existentes na Marcos, região a Veolia metropolitana, existe há nós também 170 pretendemos anos e está há atingir a 80 anos aqui no universalização Brasil, é isso? Verdade, muito antes do Mafê. marco Nós estamos há regulatório do 170 saneamento anos básico. atuando e 80 A anos atuando CESAM, no além Brasil, dessas 3 PPPs, protagonizando ela os tem projetos também uma de subconcessão para a saneamento. construção de uma estação de produção de Nós água de estamos muito reuso, comprometidos para com a aproveitar o esgoto transformação tratado e ecológica. produzir água de O que reuso para significa abastecer transformação o ecológica? nosso É o parque industrial estabelecimento de aqui parcerias na nossa com capital os Vitória, no municípios e com a município indústria de Serra. para Com auxiliá-los na isso, nós busca da pretendemos dar sustentabilidade das segurança suas hídrica à operações, população sempre capixaba, de forma nós pretendemos viável, assegurar a economicamente e tecnicamente. universalização Esse do é o nosso nosso estado compromisso e, no caso da e região essa é a nossa metropolitana, ambição com também essa para os próximos PPP que anos. está sendo Muito lançada, bem. E você, garantir que Pedrosa? ela ocorra até o Bom, final a de GS Lima é uma empresa que 2026. tem uma história de Estamos 70 estruturando anos. também no formato Ela de tem PPP valores a importantes, que é o aquisição, a pioneirismo construção e da a maior inovação. usina de Fomos pioneiros em dessalinização vários do países, país, que será aqui em Chile, nosso com litoral, dessalização, utilizando dessas na mesmas própria Espanha com algumas premissas, acolhendo o que a tecnologias, iniciativa Estados privada tem de Unidos, melhor, e aqui no Brasil associando a somos pioneiros capacidade também em de projetos gestão de da reuso Companhia de água. Espírito Santense Estamos aqui de há saneamento. 30 anos. Quando a gente olha para Começamos essas com PPPs, um as dos 3 principais são projetos de administradas hoje saneamento, pela né, AEGE. o primeiro Qual que é a expectativa grande, de acima de 500 concorrência mil para habitantes este de Ribeirão leilão Preto, de junho? começando com a As participação empresas já estão privada. conversando com vocês, Na época, você já tem uma ideia de Mafê, tinha só apetite 2% mesmo, por de exemplo, cobertura de com saneamento, taxas hoje já altas tem para 99%. financiamento e com contrato E que ao tem longo vigência desses de 30 24 anos estamos aí em segmentos industriais e Sim, essa nova fortemente nesse PPP ela será segmento de dividida reuso em de 2 água e blocos. E o dessalização. vencedor de um Perfeito. bloco não pode E a AESB é adjudicar, a não sigla pode para a vencer o Associação outro. Ou Brasileira seja, das no mínimo Empresas teremos Estaduais mais um de novo Saneamento, prestador de certo, serviço Munir? de PPP Exato, Mafê. no A ESB estado do Espírito congrega as Santo. grandes A companhias ideia é que que pautam possamos o trazer saneamento sim no uma Brasil há décadas. competitividade ao A ESB é mercado a de grande entregar essa responsável pelo oportunidade maior volume à de iniciativa privada e, investimentos hoje como em eu disse, com saneamento isso, básico. garantir a Estamos aí nessa universalização com os ganhos de incansável luta eficiência pela que a universalização, a iniciativa considerar as privada metas pode nos estabelecidas trazer. pelo A novo ideia é que marco possamos e, é claro, trazer buscando essa sempre se competitividade para modernizar em dentro do soluções estado do Espírito alternativas para que a Santo. Que, aliás, universalização podemos se destacar aqui torne que a possível. procura Estamos por essa dedicados no PPP propósito ela de está atingir essa aquecida, meta está até efervescente. 2033. Nós temos já diversas empresas Marcos, interessadas e pedindo acesso então falando ao do primeiro tema, passo, que né, é a visita especificamente, o técnica que tem sido para feito disputar para esse que o leilão. saneamento É uma avance no PPP Brasil, para que a gente atrativa, o tenha estado do segurança Espírito hídrica Santo possui para uma condição abastecimento da financeira população e saudável, também para o atividades estado é um estado econômicas? relativamente pequeno, Muito então há a importante essa possibilidade pergunta, sim de o Mafê. particular E uma das entregar à coisas que população chama muito capixaba e ao atenção governo do estado do é Espírito Santo as a oportunidades que o Brasil universalização do tem, saneamento básico né, em paralelo de com isso, você adquirir os seus ganhos conseguir financeiros, é alcançar a claro. universalização Agora, dos não é só serviços no Espírito Santo de que a gente saneamento tem um básico mercado bastante aquecido com as a PPP, circularidade com as da água, com a PPPs. economia Nós circular. temos um mercado aquecido Uma em coisa que outros chama estados, por muito a exemplo, no atenção, Pará, em Pernambuco, por exemplo, até em Goiás, são que, vistos como grandes joias vamos deste pegar o ano. caso da Qual o Espanha. perfil 10% de empresas dos que o efluentes Espírito Santo gerados na Espanha espera geram atrair água de para esse reuso, né? leilão de No estado? Brasil, Você fala de isso concorrência, é de muito diversos inferior a 1%. interessados. Algum Olha risco o potencial de que nós termos, temos, talvez, né, de um leilão sem promover o interessados, porque as saneamento empresas estão básico de olho e a em outras circularidade de oportunidades, água, em outras trazendo
trazendo joias mais ofertadas resiliência, por estados que mais são mais atrativos para diversificado, essas companhias? diversificação hídrica, né? Bom, vamos lá, Gabriel. A pra oportunidade indústria que o e pras Estado do Espírito municipalidades. Santo oferta Tem um para enorme essas potencial. empresas, com a taxa interna de retorno, ou inclusive a disposição Importante quando a gente geográfica fala do em Estado, ela acaba segurança sendo um hídrica e resiliência facilitador hídrica, para que o é a parceiro privado diversificação da olhe com matriz, mais né? atratividade para Você esse observa, o leilão Brasil já do tem Estado do uma Espírito Santo. diversificação Nós em temos aqui uma algumas rica cidades experiência quando já considera gerindo água PPPs, superficial PPPs e água exitosas, subterrânea. essas
E nós diante esperamos de propiciar crises aqui um ambiente hídricas, saudável justamente para essas que haja cidades que estavam competitividade. diversificadas nesses Não dois esperamos modelos que é que se qualquer mostraram lote mais esteja resilientes. findado sem Só que as interessados. mudanças Nós, climáticas muito pelo vão impor, contrário, a expectativa né, é que possamos novas ter fontes 4, hídricas e 5, fontes 6 hídricas ou mais sustentáveis. interessados E é em nesse cada ponto lote. que A exemplo o Brasil disso foi que o desperta nosso para isso, leilão para o REU. realizado há 2 anos na B3 Tivemos um para a probleminha aquisição técnico da que já nossa foi estação de solucionado, produção então a de água gente de, retoma água de aqui o reuso, bate-papo. O contou com Pedrosa uma estava super falando aqui para a gente, competitividade trazendo e se exemplos, tratava né, de do um leilão avanço do saneamento muito no Brasil. inferior a esse A gente que fala estamos do licitando avanço do agora. saneamento, E pode nesse olhar para mesmo trás, momento o vivíamos retrovisor, um ou boom falar aí de também dos avanços que estão sinalizando uma desestatizações tendência. de PPPs Diante dos pelo desafios de país afora. abastecimento Nós da sabemos com população, segurança de diante de que com a mudanças climáticas, necessidade diversificar a matriz investimentos hídrica do é uma marco regulatório tendência. do saneamento Então, básico, hoje a gente podemos tem chegar aí cidades que até estão R$ 1 trilhão mais de demanda diversificadas de em água recursos. As companhias de superficial saneamento têm e que buscar, subterrânea, sim, mas a despontam os primeiros parceria com a grandes iniciativa projetos de privada, tem que reuso de buscar água, né, e financiamento, dessalização algumas também. estão sendo Então, isso eu privatizadas, acho que é porque uma um viés tendência necessário extremamente para importante, atingir é um a desafio para o Brasil, universalização. Mas nós mas vale acreditamos que a salientar disposição que geográfica metade do Estado praticamente do da Espírito população Santo, brasileira, a a gente está condição olhando para o saudável futuro, de começa a ter essas estabilidade política e iniciativas, econômica mas do metade nosso da governo população aqui no brasileira ainda Estado do não tem Espírito coleta e Santo tratamento de esgoto. possa criar Então, um nós temos ambiente de desafios no saneamento que estão avançando muito com novos saudável, que investimentos, aqui mas da podemos ter década de uma 80 ampla e a gente tem desafios do saneamento que já tem sinais no Brasil de avançar nós já para estamos o futuro, né? verificando com o E numeroso tecnologias pedido diversas, de que a gente vai acesso acabar à falando um visita pouquinho mais aqui ao técnica longo nos desse locais onde o bate-papo. PPPista Muito bem, que é o futuro irá direito do assumir os cidadão, né, contratos. ter acesso ao Heitor, saneamento. a gente está torcendo aqui para que Mas, lado todos os bom leilões disso deem tudo, certo, para que desse essas programa, é que o parcerias elas saneamento sejam passou a firmadas, ser para que haja colocado muito no interesse, palco das muita discussões no competição Brasil, que entre não as era tão empresas. visto No na caso de um plano década de 80, contingência, no caso de um 90, leilão nos anos no 2000, vazio, mas sem hoje, interesse, efetivamente, o a CESAM saneamento está ela na vai mesa do manter os povo ativos brasileiro, enxergando a internamente, ela importância vai de desistir como talvez você dessa faz parceria para ter sua praia público-privada, limpa, você tem que ter ou esgoto ela vai tratado, como você faz para evitar restabelecer doenças talvez de ali uma taxa veiculação interna de hídrica, você retorno, tem que tentar beber uma água reformular e própria para promover consumo. um novo leilão E para as atrair mudanças investidores. climáticas, Qual que é o especialmente segundo no passo? O plano de Brasil, contingência, nos trouxeram um caso alerta. O esse saneamento de hoje interesse não pode ele não ser apareça no mês de lido junho. com a tecnologia da década de 80, de 90. Realizaremos um novo leilão, E para se deixando modernizar, claro ponto que no fundamental, edital que para já completar a lançamos resposta agora, do há a Pedrosa, previsão do de que, Marcos, caso que um é a lote finde diversificação da sem matriz interessados, hídrica, o vencedor de um rompendo bloco não preconceitos. poderá disputar o Ainda outro. há muito Ou seja, preconceito estamos no Brasil garantindo de com forma outras- segura com outras de que formas teremos de mais de um captação, como, prestador por de exemplo, a serviço. utilização Não é da água de interesse da reuso CESAM para manter a fins gestão industriais, desses a ativos. A companhia tem o dessalinização, seu mas plano são de iniciativas já universalização populares em já países traçado, já muito determinado, desenvolvidos, um plano muito de universalização avançados. que o governador Qual a Renato importância de Casagrande discutir nos isso impôs a hoje? necessidade Porque nós de estamos que vivendo a as metas na transformação. região Então, se nós metropolitana não resolvermos sejam o problema de atingidas hoje, até que muitas vezes uma 2026, dessalinizadora parece contra uma obsoleta disposição num legal do país com marco tantos regulatório rios, que nos há estabelece 3, que podemos 4 décadas à universalizar frente, nossos até herdeiros podem olhar para 2033. trás Então, e nosso plano enxergar está que nós traçado, está falhamos. muito bem Então, para definido. evitar E que mais isso uma aconteça, vez nós destaco precisamos aqui de que a construir, procura em das paralelo empresas aos para a avanços visita da técnica, que é o universalização, primeiro grande passo parte do do leilão, Brasil, já nos parte dá um relevante, não bom tem indicativo de que acesso ao teremos serviço uma de saneamento ampla básico, mas ao competitividade lado disso, e nós também dificilmente precisamos algum construir uma lote garantia, uma segurança para o findará futuro. sem interessado, Porque senão de dificilmente nada vai vamos adiantar sair da esses B3 avanços de hoje sem com o conhecer crescimento os futuros populacional. prestadores E a de serviço que defasagem de garantirão a recursos hídricos, universalização os do avanços Estado vão do se Espírito mostrar daqui a Santo. 2, Agora, 3 a Agência décadas Nacional de Águas, insuficientes. a Então nós ANA, não queremos está olhar para trás regulamentando a lei e de enxergar que erramos. tarifa Queremos social de construir saneamento. hoje E muitas um futuro empresas sustentável com a reclamam que há diversificação de uma matriz hídrica, enorme entregando com contingente compromisso, de qualidade e consumidores sustentabilidade no a tão CAD desejada no universalização no à CAD população. único e também Universalização essa, seria para encerrar, um não é apenas o desequilíbrio fornecimento do enorme serviço de saneamento nas básico, concessões. mas Como a é que resolvermos estabilidade esse no problema? Quais que são fornecimento. Então as não basta soluções ter rede propostas? de água e estações de tratamento de água aptas a Os atender a nossos população. PPPs estabelecem Precisa ter mecanismos de consumo forma muito básico, clara água. para o reequilíbrio Então, esse é o econômico ponto financeiro fundamental do que as contrato. companhias devem se direcionar. Então, qualquer Essa deve desajuste ser a vai nossa haver a estrela possibilidade guia. de Avançar reequilibrar o pensando em contrato. segurança Também para por o isso a futuro importância de e uma corrigir os PPP, erros do porque passado. há de forma Essa muito clara, estabilidade muito bem que vem aí da delimitada, diversificação, o né, que é compartilhamento muito de risco. importante. Contrato de Eu tenho um PPP, um dado contrato aqui de iniciativa que privada, tem tudo a ver com o que
você falou, Munir, ó, segundo dados da Hidra e da Aladir, que são associações internacionais do setor, a capacidade global de de modo que, caso aconteça e reuso de algum água risco que possa cresceu acabar aproximadamente desequilibrando 42% o contrato, nos nós temos últimos 5 mecanismos para anos. estabelecer o equilíbrio econômico Pedrosa, o que financeiro. esse avanço Exemplo disso, eu revela posso aí citar como aqui tendência a mundial? possibilidade Até legal, de ampliação de dessalinização é uma tributos palavra na difícil, reforma né? Vou tributária, falar que dessal, pode fica mais invariavelmente popular. acabar Mas elevando assim, os isso é um preços retrato. da nossa conta A de Hidra é a água e Associação esgoto, Internacional de e nós Reuso e temos Dessalinização e mecanismos a sólidos Aladir é para que isso latino-americana. seja
Mas seja esses projetos são projetos de estrutura, não são fáceis assim, crescer tão rapidamente em tão pouco tempo, né? 5 anos, 40%. Mas isso mostra que o reuso de água e a dessalinização são ferramentas de adaptação climática. Perfeito. O E aí, mundo a última começa a pergunta, entender encerrarmos essa que a conversa, diversificação da a gente fala matriz de hídrica ativos que é não- fundamental que a para você CESAM garantir não a tem segurança. A interesse segurança de para o manter sob abastecimento da administração. população, São esses para os as dois atividades lotes que serão, econômicas, tem atividades leiloados econômicas que a são mais extremamente previstos. estratégicas, Vocês têm energia, plano produção de de alimentos, desenvolvimento que para dependem que, de água. para além Então de você junho, percebe para que o além mundo dessa já parceria enxergou público-privada, isso. que E pode isso ser está chegando firmada no já no Brasil. meio deste ano? Ainda temos aqui apenas 1%. Mas podemos chegar a muito Nós mais. estamos E não finalizando é uma agora questão o projeto tecnológica. da Tem uma construção, questão de através do adaptar a regime realidade de brasileira, PPP, nós somos um da país maior continental, usina de mas eu acho que desalinização esse do é um Brasil. número que É um revela que projeto tem muitos claro países que que nós estão se observamos a preparando e o Brasil tem que necessidade que ele despertar para seja isso. estabelecido agora Você para falou que não é garantir uma questão que futuras gerações, já tecnológica. olhando no Marcos, longo prazo, o que a gente tem possam hoje de mais evitar moderno, ou mais que se- disruptivo ou, quem sabe, nessa não área de sofrer reuso? com Na eventuais área da tecnologia. desabastecimentos. A ideia é Bom, buscar novas a fontes Viola de tem um captação portfólio de tecnologias de captação muito de extenso, recursos e a hídricos. primeira sinalização Associada que a a gente isso, a pode CESAM dar continua é que não existe uma interessada em camisa N ampliar que serve para as todo o corpo, solicitações de certo? Sim, produção de água de depende muito reuso. das Aliás, o que é circunstâncias importante do destacar tamanho sobre único, essa né? nova As PPP necessidades que é que a imperam nossa no capital Espírito Vitória, Santo que já tem não parte do são seu as esgoto mesmas que destinado à talvez produção de água de sejam reuso, do com sertão essa nordestino, PPP nem terá a a condição da integralidade Amazônia, de nem todo o seu tampouco esgoto daquilo tratado, que ocorre no Rio Grande sendo do Sul. reaproveitado, dando um ciclo Do ponto de completo vista de da água. tecnologia, São com essas o iniciativas que a que gente nós pode dizer pretendemos, que associando a não iniciativa existe privada, efluente garantir que não segurança possa hídrica ser à convertido população em água capixaba. Munir, de obrigado altíssima pela pureza, participação, que por pode, essas inclusive, explicações atender sobre o plano de necessidades que universalização são do superiores saneamento, até da sobre água esses potável. objetivos que estão sendo perseguidos por vocês e, claro, Até no sobre caso do os Espírito lotes Santo, que a irão qualidade leilão no exigida mês de da junho. água Seja para sempre os clientes bem-vindo à nossa industriais programação, portas supera abertas aquilo e, claro, que é necessário para a agradeço imensamente potabilidade. pelo tempo E as disposto tecnologias aqui e dedicado a conversar associadas conosco e com toda a nossa audiência. são justamente para que você Eu que agradeço, viabilize obrigado e um bom dia a economicamente todos. O governo que do essa Capixaba água lançou um de reuso edital de parceria seja a um valor público-privada econômico para 2 que lotes faça de sentido esgotamento para o sanitário usuário no final, estado. né? Essa é a grande Ao arte. todo, estão Então, a previstos Associação 1 de Sistemas bilhão e Biológicos 700 com milhões de membranas reais em conseguem investimentos. produzir essa O leilão água está numa marcado para o dia qualidade 17 de junho. consistente E para e trazer a mais valores detalhes sobre esse que edital, permitem que conversa esses agora com projetos Munir Abud, sejam estruturados e presidente vão da adiante. Companhia de Saneamento do Espírito Santo. Complementando o que eu acho que é trazendo a pauta, existem várias inovações com esse projeto Obrigado, em Gabriel. Vitória, Bom né? dia a você, a todos Existe que uma nos inovação acompanham. tecnológica, Já são 3 as o parcerias pioneirismo da público-privadas GS no Nima, Espírito que Santo. associado a uma Que tecnologia da experiência com Veolia, esses projetos, Marcos, o que que inclusive traz, essa é a primeira claro, vez que a de gente vai ter essa preparação tecnologia que a gente para vai que trazer para cá, estes novos que é um projetos processo sejam biológico conquistados, que remove os nitrogênio e investimentos já fósforo, que tem uma efetivos. membrana Foram específica, boas que as tem uma experiências recirculação. pregressas Sem querer e ser vocês muito estão técnico, animados um com as bendense, parcerias né? Mas público-privadas? a gente está trazendo o pioneirismo Gabriel, nós dessa observamos tecnologia, que é fundamental mas há também uma trazer inovação a capacidade, o ganho de eficiência política, uma e o inovação de poderio negócio, financeiro porque da foi a primeira iniciativa concorrência privada pública. para Então, quando a alcançar gente os fala de feitos inovação, como a gente fala muito de universalização do tecnologia, saneamento mas é uma básico no inovação estado do Espírito também Santo. da Nós estruturação do conseguimos, negócio, por que eu exemplo, já acho que vale universalizar o muito a nosso pena a maior gente município através de enfatizar uma PPP, esse o ponto. município E só uma Serra. frase, E eu com vou as repetir, outras porque eu duas estava PPPs conversando já existentes na com o Marcos região aqui no café e ele metropolitana, me nós falou, também a pretendemos tecnologia não atingir é a aquela que é mais universalização moderna, é aquela que é mais muito adequada. antes do marco regulatório do Porque, e saneamento aí, num básico. portfólio amplo de A tecnologias CESAM, além das dessas 3 empresas PPPs, globais, a Veolia ela é uma tem das também uma principais, subconcessão e para a como você construção de uma customizar estação de essas produção realidades de água de brasileiras. reuso, Querem para complementar também? aproveitar o esgoto tratado e produzir água Isso de é um reuso para exemplo que a gente abastecer acredita que o deve nosso inspirar o parque Brasil industrial aqui para outras na nossa realidades, capital né? Vitória, no município Tem a de questão Serra. tecnológica para Com isso, viabilizar nós pretendemos economicamente, dar mas há a segurança questão hídrica à população de capixaba. entender o Nós modelo pretendemos de que assegurar esse é um novo a mercado, que universalização do a nosso diversificação da estado matriz e, no hídrica caso da traz região segurança metropolitana, hídrica, com essa e a PPP gente está que falando está de um sendo modelo aí lançada, que a garantir que indústria ela ocorra capitaneou a até o demanda. final de Esse 2026. projeto, né, Estamos estruturando começou também com a no Celor, formato hoje de já se estende PPP a outras a empresas aquisição, também, a como construção a da Vale, maior usina de e a gente acredita que isso dessalinização possa ser do inspirador. país, que será aqui Temos o nosso projeto litoral, Aquapolo, mas não foi utilizando uma essas concorrência, mesmas foi muito premissas, mais uma acolhendo o que a parceria iniciativa entre... privada tem de melhor, Depois a gente traz mais associando a detalhes
capacidade de gestão da Companhia talvez Espírito Santense de saneamento. O Brasil é diverso. Quando a gente olha para essas PPPs, as três são administradas hoje pela AEGE. Qual que é a expectativa de concorrência para este leilão de junho? E é o caso, por exemplo, da as empresas indústria já estão conversando com siderúrgica. vocês, você já Então, tem à uma medida ideia de que apetite você mesmo, por exemplo, faz com com que a água taxas tenha altas para perenize financiamento, acesso à com água, contrato você que tem garante vigência de a 24 anos. resiliência das operações, a continuidade das operações. Sim, Isso é essa fundamental, nova é um jogo de PPP ela regra. será dividida
em 2 blocos. E o vencedor de um bloco não pode adjudicar, não pode vencer o outro. Ou seja, no mínimo teremos mais um novo prestador de serviço de PPP no estado do Espírito Santo. A ideia é que possamos trazer, sim, uma competitividade ao mercado de entregar essa oportunidade à iniciativa privada e, como eu disse, com isso, garantir a universalização com os ganhos de eficiência que a iniciativa privada pode nos trazer. A ideia é que possamos trazer essa competitividade para dentro do estado do Espírito Santo. Que, aliás, podemos destacar aqui que a procura por essa PPP ela está aquecida, está efervescente. Nós temos já diversas empresas interessadas e pedindo acesso ao primeiro passo, que é a visita técnica, para disputar esse leilão. É uma PPP atrativa, o estado do Espírito Santo possui uma condição financeira saudável, o estado é um estado relativamente pequeno, então há a possibilidade sim de o particular trazer a inspiração e complementar um pouquinho o que o Marcos comentou, né? A indústria tem diversas maturidades. Você tem aquela indústria que já começa a fazer o seu reuso, tem outras que ainda está preocupada com o atendimento legal da disposição do cliente. Mas não adianta ela ser eficiente se ela está numa bacia hidrográfica que tem problema. Então a indústria também começa a olhar muito mais além do que o seu próprio processo e na sua cadeia produtiva. Isso traz na cadeia produtiva, no seu mercado consumidor, na sua bacia, uma série de projetos inovadores. Então, quando você fala, por exemplo, que experiências você tem no mundo nessa questão, não é só a experiência específica de uma empresa, mas muito mais de um projeto de gestão hídrica sustentável numa bacia, num país. Então, hoje eu poderia dizer que Gabriel, a oportunidade que o estado do Espírito Santo oferta para essas empresas com a taxa interna de retorno, ou inclusive a disposição geográfica do estado, ela acaba sendo um facilitador você tem projetos de dessalização, a Espanha e a Europa, que são grandes provedores, né? O caso da França também são grandes provedores de tecnologia, tem projetos específicos. Os Estados Unidos, a Califórnia e a Flórida, em especial, esses dois lugares. Os Estados Unidos tinha o reuso potável indireto, mas mais recentemente já tem até direto em alguns locais, né? Então está avançando muito. Então você percebe, está aí um crescimento, voltando àquela pergunta de 40% crescendo em 5 anos, né? O mundo começou a despertar que tem segurança para a saúde e que é o que o Marcos complementou. Tem muitas atividades econômicas que são intensivas em água. Então, a água é estratégia. Se a gente voltar lá no nosso passado, sempre foi, né? Na agricultura, Mesopotâmia e tal. Mas e tecnologias estão inspiradas no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, eu poderia dizer que a inspiração são os projetos pioneiros. A Copol, aqui em São Paulo, Espírito Santo, com um projeto que está em andamento do Reuso Vitória, o Ceará, com projetos de dessalização, e outras diversas indústrias. Tem várias indústrias aqui que já começam a fazer projetos internos de reciclagem de água, que não é divulgado porque está dentro do seu próprio processo. Tem que buscar financiamentos, alguns estão sendo privatizados, porque é um viés necessário para atingir a universalização. Mas nós acreditamos que a disposição geográfica do Estado do Espírito Santo, a condição saudável de estabilidade política e econômica do nosso governo aqui no Estado do Espírito Santo possa criar um ambiente de competitividade muito saudável, que aqui podemos ter uma ampla competitividade nesse leilão. Competitividade essa que nós já estamos verificando com o numeroso pedido de acesso à visita técnica nos locais onde o PPPista futuro irá assumir os contratos. Água essa que acaba faltando a gente está torcendo aqui para que todos os leilões deem certo, para que essas parcerias sejam firmadas, para que haja muito interesse e muita competição entre as empresas. No caso de um plano de contingência, no caso de um leilão no vazio, sem interesse, a Cessan, ela vai manter os ativos internamente, ela vai desistir talvez dessa parceria público-privada, ou ela vai reestabelecer talvez ali uma taxa interna de retorno, tentar reformular e promover um novo leilão para atrair investidores. Qual que é o segundo passo, o plano de contingência, caso esse interesse ele não apareça no mês de junho? Haver a integração do sistema, a regionalização. Deixando claro que no edital que já lançamos agora, há a previsão de que, caso um lote fim de 100 interessados, o vencedor de um bloco não poderá disputar o outro. Ou seja, estamos garantindo de forma segura de que teremos mais de um prestador de serviço. Não é interesse da Cesam manter a gestão desses ativos. A companhia tem o seu plano de universalização já traçado, já determinado, um plano de universalização que o governador Renato Casagrande nos impôs a necessidade
de que as metas na região metropolitana sejam atingidas até 2026, contra uma disposição legal do marco regulatório que nos estabelece que podemos universalizar até 2033. Então, nosso plano está traçado, está muito bem definido, e mais uma vez destaco aqui que a procura das empresas para a visita técnica, que é o primeiro passo do leilão, já nos dá um bom indicativo de que teremos uma ampla competitividade e dificilmente algum lote findará ser interessado. Dificilmente vamos sair da B3 sem conhecer os futuros prestadores de serviços que garantirão a universalização do Estado do Espírito Santo. Agora, a Agência Nacional de Águas, a ANA, está regulamentando a lei de tarifa social de saneamento. E muitas empresas reclamam que há uma enorme contingente de consumidores no CadÚnico e também seria um desequilíbrio enorme nas concessões. Como é que resolvermos esse problema? Qual são as soluções propostas? De recursos em saneamento básico em todas as suas vertentes. Os nossos PPPs estabelecem mecanismos de forma muito clara para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, qualquer desajuste, vai haver a possibilidade de reequilibrar o contrato. Também por isso a importância de uma PPP, porque há de forma muito clara, muito bem delimitada, o compartilhamento de risco. O contrato de PPP é um contrato de iniciativa privada, se associa ao poder público para atingir um fim à população. Esse fim está muito bem desenhado, muito bem delineado, os riscos estão traçados, de modo que, caso aconteça algum risco que possa acabar desequilibrando o contrato, nós temos mecanismos para estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. E a exemplo disso, eu posso citar aqui a possibilidade de ampliação de tributos na reforma tributária, que pode invariavelmente acabar elevando os preços da nossa conta de água e esgoto, e nós temos mecanismos sólidos para que isso seja assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro ao parceiro privado, de modo que os investimentos não sejam reduzidos ou sequer cessados. O nosso plano de universalização possa ser na íntegra cumprido. Perfeito. E aí, a última pergunta para encerrarmos essa conversa. A gente fala de ativos que a CESAM não tem interesse de manter sob administração. São muitas as áreas vulneráveis aqui no Brasil. Como elencar as prioridades? Há mais previstos? Vocês têm um plano de desenvolvimento? Esse é um bom desafio, né? Então, primeiro você precisa ter domínio, conhecer, para você poder elencar as prioridades, né? E aí esse mapeamento diante de uma diversidade que o Brasil nós tem, estamos finalizando agora o projeto da construção através do regime de PPP da maior usina de dessalinização Mas quando do você Brasil. fala de É um projeto claro que nós a gente tem a observamos a vulnerabilidade necessidade hoje, que ele seja atual. estabelecido A gente agora olha para os nossos garantir rios poluídos. que futuras gerações, A gente já vê que não olhando o longo tratamos, prazo, como o Muni colocou possam bem, evitar os nossos ou quem recursos sabe não hídricos, né? sofrer com eventuais Mas a desabastecimentos. gente A ideia é tem que olhar o buscar futuro. novas fontes de A captação. gente tem que olhar a necessidade de recursos hídricos, diversificar a associada a isso, a matriz CESAM hídrica continua e entender interessada o em desafio ampliar futuro que as está suas por vir, estações de produção de água de principalmente reuso. diante Aliás, das mudanças é climáticas. importante destacar Então, sobre essa nova PPP, a gente tem que que a nossa elencar as capital Vitória, que prioridades já olhando tem para o parte do passado, seu mas esgoto também destinado à produção de antenado água para de as reuso. tendências das Com questões essa futuras que PPP vão terá acontecer. a integralidade Eu vou trazer de até todo o seu aqui, esgoto o Brasil tratado, discute agora sendo uma nova reaproveitado, indústria, dando um ciclo uma completo da água. neoindustrialização, São com onde a essas água, mais uma iniciativas que vez, nós é um papel pretendemos, fundamental. associando a iniciativa Se a gente privada, for trabalhar garantir o segurança Brasil que hídrica à projeta população grandes capixaba. produção de hidrogênio verde, o H2V, né, o hidrogênio vem do H2O, e é uma água ultra pura. O Brasil que projeta data centers, porque tem uma vantagem brasileira, né, tem um grid de energia sustentável e atrai data centers para cá. Você sabia, por exemplo, que as pessoas falam que a tecnologia custa muita energia para produzir água dessalinizada, reuso? Hoje um clique no Google, uma pesquisa no Google, consome a mesma energia para você produzir um copo de água dessalinizada de água do mar. Se fosse reuso, seria 5 vezes o copo de água. Então, e para produzir energia, você depende de uma questão hídrica. Então, a gente tem que elencar a prioridade com domínio do que o Brasil, dos problemas que a gente enfrenta, mas também com olhar para o futuro. Seja bem-vindo. Marcos, quais Obrigado, são os Gabriel. modelos Bom dia a você, existentes a todos que nos hoje? É acompanham. PPP, Já são com 3 apoio as do parcerias governo? O que a gente tem na prateleira? Santo,
Qual que é a experiência com estes projetos e o que traz, claro, de preparação muito mais que estes novos projetos... A gente faz e depois devolve a bola aí, né, na questão. A inovação aí até o Muniz complementar, né? Vou trazer o histórico do Aquapolo. O Aquapolo foi um modelo de parceria. Gabriel, nós observamos Você teve a Sabesp, né, e a iniciativa privada, com um demandante privado também, que captava água de um recurso hídrico. Né? E isso foi um modelo, outros modelos estão acontecendo no Brasil. Além das iniciativas da GSM e da Veolia, existem outros que estão acelerando o saneamento, ter rede coletora para ter esgoto para vender para a indústria, como se passa no Rio de Janeiro. O lado inovador dessa parceria, né, até o Muniz pode complementar, dessa parceria da iniciativa privada com uma subconcessão, que é o que acontece lá na CESAM, que promoveu uma concorrência e um projeto que é um projeto de saneamento. Ele está poupando a água do principal, de um importante manancial lá do Espírito Santo, o Rio Santa Maria, e ao mesmo tempo está desativando uma estação. Então, existem diversos modelos que podem ser adaptados a várias realidades. O que eu diria que o importante é atrair investimento, a universalização do nosso estado com livre e no mercado, caso da região metropolitana, e aí com tem essa soluções PPP tecnológicas diversas que a Veolia, por exemplo, está aportando aí, não só dentro desses projetos, mas também na área industrial. A aquisição, a construção da maior usina de dessalização do país, que será aqui em nosso litoral, utilizando essas mesmas premissas, acolhendo o que a iniciativa privada tem de melhor, associando a capacidade de gestão da Companhia Espírito Santense de saneamento. Quando a gente olha para essas PPPs, as três são administradas hoje pela AEGE, qual é a expectativa de concorrência para este leilão de junho? As empresas já estão conversando com vocês já tem uma ideia de apetite mesmo, por exemplo, com taxas altas para financiamento as companhias, elas têm uma dificuldade de investimento hoje, especialmente pela necessidade de acelerar. Essa nova PPP ela será dividida em dois blocos. E o vencedor de um bloco não pode adjudicar, não pode vencer o outro. Ou seja, no mínimo teremos mais um novo prestador de serviço de PPP no estado do Espírito Santo. A ideia é que possamos trazer sim uma competitividade ao mercado de entregar essa oportunidade à iniciativa privada e, como eu disse, com isso, garantir a universalização com os ganhos de eficiência que a iniciativa privada pode nos trazer. A ideia é que possamos trazer essa competitividade para dentro do estado do Espírito Santo. Que, aliás, podemos destacar aqui que a procura por essa PPP, ela está aquecida, está efervescente. Nós temos já diversas empresas interessadas e pedindo acesso ao primeiro passo, que é a visita técnica, para disputar esse leilão. É uma PPP atrativa, o estado do Espírito Santo possui uma condição financeira saudável, o estado é um estado relativamente pequeno, então há a possibilidade sim de o particular entregar à população capixaba e ao governo do estado do Espírito Santo a universalização do saneamento básico e, em paralelo com isso, adquirir os seus ganhos financeiros, é claro. Agora, não é só no Espírito Santo que a gente tem um mercado bastante aquecido com as PPPs. Banindo a ideologia do projeto estados, por exemplo, no Pará, em Pernambuco, até em Goiás, são vistos como grandes joias deste ano. O perfil de empresas que o Espírito Santo espera atrair para esse leilão do Estado. Você fala de concorrência, de diversos interessados. Há algum risco de termos, talvez, um leilão sem interessados, porque as empresas estão de olho em outras oportunidades, em outras joias ofertadas por estados que são mais atrativos para essas companhias? De ganha-ganha. Esse foi a grande receita. Vamos lá, Gabriel. A oportunidade que o Estado do Espírito Santo oferta para essas empresas, com a taxa interna de retorno, ou inclusive a disposição geográfica do Estado, ela acaba sendo um facilitador para que o parceiro privado olhe com mais atratividade para esse leilão do Estado do Espírito Santo. Nós temos aqui uma rica experiência já gerindo PPPs exitosas essas, e nós esperamos propiciar aqui um ambiente saudável para que haja competitividade. Não esperamos que qualquer lote esteja findado desinteressados. Nós, muito pelo contrário, a expectativa é que possamos ter 4, 5, 6 ou mais interessados em cada lote. A exemplo disso foi que o nosso leilão realizado há 2 anos na B3 para a aquisição da nossa estação de produção de água de reuso, contou com uma super competitividade e se tratava de um leilão muito inferior a esse que estamos licitando agora. E nesse mesmo momento vivíamos um boom aí de privatizações, de desestatizações,
de PPPs pelo trazer tecnologia. Nós sabemos com segurança de que, com a necessidade de investimentos do marco regulatório do saneamento básico, podendo chegar aí até R$1 trilhão de demanda de recursos, as companhias de saneamento têm que buscar, sim, a parceria com a iniciativa privada, têm que buscar financiamentos, algumas estão sendo privatizadas, porque é o meio necessário para atingir a universalização. Mas nós acreditamos que a disposição geográfica do Estado do Espírito Santo, a condição saudável de estabilidade política e econômica do nosso governo aqui no Estado do Espírito Santo possa criar um ambiente de competitividade muito saudável, que aqui podemos ter uma ampla competitividade nesse leilão. Competitividade essa que nós já estamos verificando com o numeroso pedido de acesso à visita técnica nos locais onde o PPPista futuro irá assumir os contratos. Vamos desfrutar da qualidade da água, do abastecimento, do saneamento, do tratamento elas sejam firmadas para que haja muito interesse, muita competição entre as empresas. No caso de um plano de contingência, no caso de um leilão no vazio, sem interesse, a sessão você vê que o desafio, né, pegando um pouquinho que o Marcos colocou, é a viabilidade econômica da água ela também, vai né? Então, isso passa por inovação tecnológica. E por isso as tecnologias que são desenvolvidas na GS Lima, empresa que tem patentes, na Veolia, que também tem uma tradição aí de diversas tecnologias, como as empresas estão investindo realizaremos um novo leilão, para trazer novas tecnologias para viabilizar economicamente a conversão de uma água residuária em regenerar e trazer uma água para a indústria. A gente está falando muito aqui da sinergia de público e privada, do esgoto, mas também existe o próprio efluente industrial, em que existem muitas iniciativas e essas experiências já se passaram na França, na Espanha, a GS Lima, hoje em 12 países, tem diversos projetos, que é uma realidade que a gente acredita que o Brasil tem um grande mercado para desenvolver e isso é muito estratégico para o nosso país. Região metropolitana sejam atingidas até 2026. Marcos, queria falar uma disposição legal do marco regulatório que nos estabelece que podemos universalizar até 2033 então, nosso plano traçado está muito bem definido e, mais uma vez, destaco aqui que a procura das empresas para a visita técnica, que é o primeiro passo do leilão, já nos dá um bom indicativo de que teremos uma ampla competitividade e dificilmente algum lote findará sem interessado, dificilmente vamos sair da B3 sem conhecer os futuros prestadores de serviços que garantirão a universalização do Estado do Espírito Santo. Agora, a Agência Nacional de Águas, a ANA, está regulamentando a lei de tarifa social de saneamento. E muitas empresas reclamam que há uma enorme contingente de consumidores fazer com que ela tenha um valor de investimento e um valor de operacional que caiba no bolso, que viabilize, que faça com que a transformação ecológica seja viável para a indústria, seja viável para os municípios. Esse é o nosso compromisso, né, que nós estamos completamente... As nossas PPPs estabelecem mecanismos de forma muito clara para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Olha, eu poderia dizer assim, o primeiro compromisso, a gente olha para o nosso retrovisor e particularmente a GS tem muito orgulho de uma gestão que desde a mesma diretoria, desde 95 aqui no Brasil, de contribuir com a universalização do saneamento. Você vê que nós temos um caso concreto, e aí o Paulo Roberto iniciando lá em 95 até agora, de começar com Ribeirão Preto com a cobertura de 2% e hoje está com 99%. Então, existe um compromisso no Brasil da universalização. Mas existe também um valor que acaba sendo muito no nosso compromisso, que é o pioneirismo e a inovação. A GS Lima, ela olha para essa nova tendência de diversificar a matriz hídrica e de trazer reuso com pioneirismo tecnológico também, com empresas parceiras ou com suas próprias inovações. E eu achei interessante aí colocar como pilar a questão da descarbonização, mas eu queria trazer uma coisa que temos consciência na nossa empresa, né? Que descarbonizar é sanear. Porque na medida que você tira o esgoto que in natura de metade da população que é jogado no meio ambiente, você está tirando milhões de toneladas de metano que vai para a atmosfera, porque inevitavelmente essa matéria orgânica vai se converter em metano. E nos nossos processos tecnológicos, a gente tem um cuidado com essas emissões, não vai ter emissão de metano, e quando a gente gera metano, a gente produz energia.
que é o caso também, aí já há mais de 15 anos que a gente produz energia, que é um caso pioneiro no Brasil, a partir do tratamento de esgoto. Então, o nosso compromisso vai muito por aí, de universalizar com inovação e pioneirismo no Brasil e no mundo. Possam evitar o Ministério das Cidades estima que vão ser necessários 600 bilhões para universalizar, né, o saneamento no Brasil. Como que a água de reuso associada a isso, a CESAM continua interessada em ampliar as solicitações de produção de água de reuso. Aliás, o que é importante destacar sobre essa nova PPP é que a nossa capital Vitória, que já tem parte do seu esgoto destinado à produção de água de reuso, com essa PPP terá a integralidade de todo o seu esgoto tratado sendo reaproveitado, dando um ciclo completo da água. São com essas iniciativas que nós pretendemos, associando a iniciativa privada, garantir segurança hídrica à população capixaba. Munir, obrigado pela participação, por essas explicações sobre o plano de universalização do saneamento, sobre esses objetivos que estão sendo perseguidos por vocês e, claro, sobre os lotes que irão haver no mês de junho. Seja sempre bem-vindo à nossa programação, portas abertas e, claro, agradeço imensamente pelo tempo disposto aqui e dedicado a conversar conosco e com toda a nossa audiência. E a ESB, claro, em que nós vamos criar uma obrigado e um bom dia a todos. O governo capixaba lançou um edital de parceria público-privada para 2 lotes de esgotamento sanitário no estado. Ao todo, estão previstos R$ 1,7 bilhão em investimentos. O leilão está marcado para o dia 17 de junho. E para trazer mais detalhes sobre este edital, converso agora com Munir Abud, presidente da Companhia de Saneamento do Espírito Santo. Para nós em possibilidade de negócio. Vai nos dar Obrigado, Gabriel. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Já são 3 as parcerias público-privadas no Espírito Santo. Qual que experiência com estes projetos e o que traz, claro, de preparação para que estes novos projetos sejam conquistados em investimento já efetivo? Foram boas as experiências pregressas e vocês estão animados com essas parcerias público-privadas? Muitas vezes o desconhecer acaba sendo um problema. Gabriel, nós observamos que é fundamental trazer a capacidade, o ganho de eficiência e o poderio financeiro da iniciativa privada para alcançar os feitos como a universalização do saneamento básico no estado do Espírito Santo. Nós conseguimos, por exemplo, já universalizar o nosso maior município através de uma PPP, o município de Serra. E com as outras 2 PPPs já existentes na região metropolitana, nós também pretendemos atingir a universalização muito antes do marco regulatório do saneamento básico. A CESAM, além dessas 3 PPPs, ela tem também uma subconcessão para a construção de uma estação de produção de água de reuso, para aproveitar o esgoto tratado e produzir água de reuso para abastecer o nosso parque industrial aqui na nossa capital Vitória, no município de Serra. Com isso, nós pretendemos dar segurança hídrica à população capixaba, nós pretendemos assegurar a universalização do nosso estado e, no caso da região metropolitana, com essa PPP que está sendo lançada, garantir que ela ocorra até o final de 2026. Estamos estruturando também no formato de PPP a aquisição, a construção da maior usina de dessalização do país, que será aqui em nosso litoral, utilizando essas mesmas premissas, acolhendo o que a iniciativa privada tem de melhor, associando a capacidade de gestão da Companhia Espírito Santense de saneamento. Quando a gente olha para essas PPPs, as 3 são administradas hoje pela AEGE. Qual é a expectativa de concorrência para este leilão de junho? As empresas já estão conversando com vocês, você já tem uma ideia de apetite, mesmo, por exemplo, com taxas altas para financiamento e com um contrato que tem vigência de 24 anos? A indústria vai enxergar uma possibilidade, as companhias vão chegar essa nova PPP ela será dividida em 2 blocos e o vencedor de um bloco não pode adjudicar, não pode vencer o outro. Ou seja, no mínimo teremos mais um novo prestador de serviço de PPP no estado do Espírito Santo. Vai cada vez mais ouvir o nome das empresas que estão aqui presentes. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Se quiserem deixar uma mensagem final, só que é coisa bem rapidinha. Garantir a universalização com os ganhos de eficiência que a iniciativa privada pode nos trazer. A ideia é que possamos trazer essa competitividade para dentro do estado do Espírito Santo.
que, aliás, podemos destacar aqui que a procura por essa PPP ela está aquecida, está efervescente. Nós temos já diversas empresas interessadas e pedindo acesso ao primeiro passo, que é a visita técnica, para disputar esse leilão. É uma PPP atrativa, o Estado do Espírito Santo possui uma condição financeira saudável. Eu gostaria de encerrar com uma frase até que foi dita aqui, mas para poder enfatizar, o valor da água não está na sua origem, está na confiança da sua disponibilidade e da sua qualidade. E é por isso que investir em infraestrutura de saneamento, investir no ciclo do saneamento, ao invés de você ter o ciclo hidrológico, em que você tem a água que evapora, vai para o mar e depois volta, a gente pode encurtar isso com o ciclo do saneamento. Você pode muito bem tratar a água que vai para o manancial e trazer esse ciclo curto, trazer segurança hídrica, é um tema muito importante e não tenho dúvida que o Brasil vai avançar nisso e esse é um tema estratégico para o nosso país, tanto para o desenvolvimento social como também para o desenvolvimento econômico. Um país que é um grande produtor de alimento, que olha a neoindustrialização, produção de hidrogênio verde, potencializando as nossas vantagens, como a biodiversidade, como a geração de energia renovável. Eu acho que estamos num momento de mudança e esse posicionamento de inovação institucional e tecnológica é fundamental. Para esse leilão do Estado do Espírito Santo. Nós temos aqui uma rica experiência já gerindo PPPs exitosas essas, e nós esperamos propiciar aqui um ambiente saudável para que haja competitividade. Não esperamos que qualquer lote esteja findado sem interessados. Nós, muito pelo contrário, a expectativa é que possamos ter 4, 5, 6 ou mais interessados em cada lote. A exemplo disso foi que o nosso leilão realizado há 2 anos da B3 para a aquisição da nossa estação de produção de água de reuso contou com uma super competitividade e se tratava de um leilão muito inferior a esse que estamos licitando agora. E nesse mesmo momento vivíamos um boom aí de privatizações, de desestatizações de PPPs pelo país afora. Nós sabemos com segurança de que com a necessidade de investimentos do marco regulatório do saneamento básico, podendo chegar aí até R$1 trilhão de demanda de recursos, as companhias de saneamento têm que buscar sim a parceria com a iniciativa privada, têm que buscar financiamentos, algumas estão sendo privatizadas, porque é um viés necessário para atingir a universalização. Mas nós acreditamos que a disposição geográfica do Estado do Espírito Santo, a condição saudável de estabilidade política e econômica do nosso governo aqui no Estado do Espírito Santo possa criar um ambiente de competitividade muito saudável, que aqui podemos ter uma ampla competitividade nesse leilão. Competitividade essa que nós já estamos verificando com um numeroso pedido de acesso à visita técnica nos locais onde o PPP está futuro irá assumir os contratos. Não pode ser potável por uma questão legal, aí foi uma brincadeira, mas a gente gosta de trazer o Aquapolo como referência e vocês estão convidados todos aqui do Estadão. Muito bem, obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho que está ajudando a levar a dignidade para as pessoas, porque a água é vida. Obrigada. E agradeço a você que está aí do outro lado da tela acompanhando mais essa edição do Midpoint Estadão. Enfim, esse evento é um patrocínio da GS Nima e também Veolia e uma produção do Estadão Blue Studio. Até uma próxima. Caso esse interesse